Eu vi recentemente uma menina, pelo que eu percebi, não tem filhos ainda, recém-casada, e ela dando uma interpretação sobre a vara, aquilo que a Bíblia fala sobre a vara, distorcendo o conceito, usando outros textos. Então aí ela sai de Provérbios, dos vários versículos de Provérbios, ela sai desse texto, vai para o Salmo 23, para falar que o cajado ele serve só para consolar, ou a vara ali serve apenas para consolar, tá? Usando a tradução aí da Revista Atualizada para isso, dizendo que a Bíblia usa a vara no sentido apenas figurativo, né? Que os pais que disciplinam seus filhos sem ira, sem nada, de maneira que nós entendemos ser bíblica, mas eles estão violentando essas crianças. E assim, tem muito crente que aplaude isso. A minha pergunta é, como é que um cristão se defende desse tipo de convencimento? Porque o argumento dela, se você ouve, ela aparentemente convence gente ali que tinha uma outra impressão. Ele fala assim, nossa, você abriu os meus olhos. Então, como é que um crente comum se defende desse tipo de coisa? Olha, Leandro, de duas formas. É aquilo que Deus estabeleceu para nós, certo? Primeiro, nós nos defendemos disso através de nos apegarmos a pessoas que Deus estabeleceu para nos treinar, para nos ensinar. Efésios capítulo 4, que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu na sua igreja pessoas com vistas ao treinamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para que nós cresçamos. Ou seja, todo crente precisa de mentores, todo crente precisa de pastores. Isso é um outro problema sério, isso aqui daria assunto para outra live, que é a omissão de muitos pastores no estudo, no treinamento doutrinário, de ser uma referência para as pessoas da sua igreja. Eu gosto de dizer que as pessoas da igreja precisam que você seja o Jonas Madureira delas, certo? Que o Jonas Madureira não consegue fazer pelos irmãos o que você poderia fazer, certo? Então tem isso, em primeiro lugar isso, certo? A gente tem que se apegar. Hoje em dia, com a internet, isso facilitou muito mais, porque às vezes você tem seu pastor talvez não tenha uma habilidade aqui e você tem outra pessoa, certo? Como por exemplo, o caso do Imersão na Palavra. Enfim, você tem oportunidades, livros, editoras, para que você possa consultar pessoas que são autoridade no assunto, certo? E em segundo lugar, é você adquirir uma espécie de sua própria autonomia. Não autonomia no sentido negativo, mas aquilo que o autor de Hebreus fala de sair do leite, certo? De você sair do leite e você procurar a capacidade de engolir alimento sólido, ok? Então a gente precisa ter esse processo de crescimento, de amadurecimento, tanto através de autoridades que nós respeitamos e recebemos o seu ensino, como através do nosso próprio crescimento, para que a gente possa andar também com as nossas próprias pernas, certo? E dentre os elementos principais está o aprendizado da hermenêutica, para que você possa olhar para a pessoa e dizer o seguinte, não, esse argumento aí, ele está falho nesse ponto. Ou seja, eu não posso pegar uma coisa aqui do Salmo e impor aqui em Provérbios sem olhar o contexto, certo? Sim. Ou seja, todo texto depende do seu contexto. Sim. Existe, inclusive, um nome técnico que se dá a esse erro que essa pessoa que você está mencionando fala, que é a transferência totalizante de significado, que é quando a pessoa pega o significado de um contexto
e transfere totalmente para outro contexto que Sim. o significado ali naquele contexto é outro, né? Sim. Então, o treinamento hermenêutico de como andar, de como ler as escrituras, interpretar, é o que dá essa certa autonomia, né? Sim. E eu estou errado em dizer que tem muitos pastores picaretas hoje em dia que não querem que os suas ovelhas aprendam a ler a Bíblia dessa maneira? Tem sim. Os dois, eu diria assim que o que nós temos são dois extremos, ok? E de um lado você tem aqueles o picareta, que é aquele cara que não quer que os irmãos leiam a Bíblia, não quer que eles cresçam na palavra, não quer nada disso porque ele precisa que esses irmãos dependam dele, certo? Uhum. E então ele não é um pastor que leva as ovelhas para onde elas precisam ir. Ele é um mercenário. Ele é aquele que quer usar das ovelhas. E por isso ele é um pouco gnóstico, ele quer treinar as ovelhas a dependerem dele, né? Uhum. O outro extremo é aquele pastor que a sua picaretagem é de ter a preguiça, de não estudar, certo? De se aproveitar do salário, do rebanho, e não se aperfeiçoar, não continuar crescendo na palavra, ele mesmo não sendo uma ovelha, ok? Então ele enrola as pessoas. Sim. Ele leva uma pregação de qualquer jeito, ele dá uma aula de qualquer jeito, não tem muito conteúdo, não tem muita técnica, não tem, enfim. Então esses dois tipos de pastores são extremamente perigosos e bastante prejudiciais, né, para as ovelhas do rebanho. E se uma ovelha, vamos lá, digamos que ela começou a fazer imersão na palavra, tá lá, fez o curso, que aliás é o primeiro módulo que a gente dá, que é hermenêutica, né, que é interpretação bíblica, e ela começa a perceber que o seu pastor ou os seus pastores, eles preparam um sermão de qualquer jeito. A hora que o cara vai ler o texto bíblico, você percebe que o cara não leu o texto, porque ele erra, gagueja um monte, erra onde tem vírgula, né? Você percebe que ele não se preparou, porque o cara ele sai de um lugar, nunca mais volta para aquele lugar e prega um negócio completamente diferente, que é aquilo que estava na cabeça dele, enfim. Se a pessoa começa a perceber esse tipo de coisa, o que ela fazer? Certo. Essa é uma pergunta, sim, muito boa, mas que tem todas as suas complexidades, sim. Ok? Eu vou tentar aqui rapidamente encaixar as complexidades aqui. Primeiramente, Leandro, uma ovelha que quer, por exemplo, fazer a imersão na palavra é alguém que já deve ter uma certa maturidade, um desejo de maturidade, querer servir na sua igreja. Essa ovelha, ela deve ter uma certa capacidade de olhar para o seu pastor e identificar se o seu pastor ele é fraco porque lhe falta treinamento, lhe falta orientação, mas ele é um fraco honesto, ele é um fraco esforçado, ele é um fraco que ama as ovelhas, que faz o seu melhor, que ensina a palavra de Deus no melhor que ele pode, ele discipula, ele evangeliza, mas nessa área do ensino ele tem uma certa fraqueza ou debilidade. Então existe um caminho, assim, esse caminho é o caminho amoroso, é o caminho em que você talvez possa chegar para o seu pastor e dizer: olha, pastor, eu queria lhe presentear com esse curso aqui, ó, Imersão na Palavra, talvez possa lhe ajudar muito. Ou então a liderança da igreja poder providenciar uma reciclagem, certo? Eu já vi isso acontecer de uma igreja que eu conheci uma igreja que estava percebendo que as pregações do pastor estavam ficando muito repetitivas, muito simplistas. Então os irmãos deram uma licença para o pastor para que ele gastasse esse tempo estudando, se aperfeiçoando. Legal.
e eu lembro que depois eu ouvi uma pregação desse pastor, uma das melhores que eu já ouvi até hoje, entende? Então, se você percebe que a fraqueza do seu pastor, ela é uma fraqueza não mal intencionada, então você adota esse caminho, um caminho amoroso. Sim. Agora, se uma vez que você percebe que o que acontece é que o seu pastor, ele é de fato um enrolão, ele é de fato alguém que honestamente acredita no engano, ele honestamente, ou desonestamente, né, mas ele é alguém que realmente acredita naquilo que ele está fazendo de errado, certo? Que você percebe que é errado. E que, portanto, você não tem muito o que fazer com ele. Você não tem como ajudá-lo. Porque aquilo é o que ele é, aquilo é o que ele faz. Então, nesse caso, o caminho mais provável é que você procure outra igreja, né? Você procure outra comunidade onde você possa servir com liberdade, onde você possa servir com alegria, com dedicação, onde você possa ensinar a palavra de Deus liberalmente, né? Sim. Então, mas quero destacar que essa minha fala não consegue captar todas as complexidades das situações. A gente precisaria de umas 3 lives para lidar com esse assunto, né? Exatamente. Bom frisar isso. Agora, o Elder mandou um abraço para você aí, mandou para mim também. Ele que é uma referência na área hermenêutica, né, para você e para mim. Uhum. Ele sempre fala, né, sobre os pitaqueiros da internet, né? Para a gente tomar cuidado e estudar a palavra de Deus de uma maneira responsável, para não cair justamente na conversa, seja daqueles que são sinceros, mas errados, né? Para usar uma expressão que não é minha, ou daqueles que são picaretas mesmo, né? E que gostam esses coaches da vida que cada dia mais arrebanham mais gente, como aquele que influencia lá o Neymar, que fez o Neymar postar lá nas redes sociais, né, quando ele perdeu a Champions. Você viu essa? Não sei se você viu. Quando eu vi. Combati um bom combate, então. É triste, né? O cara usa um texto fora de contexto, aí vai lá, milhões de brasileiros vão lá e aplaudem, como se ele estivesse citando a Bíblia dentro do seu contexto, sendo que aquilo lá não tem nada a ver. O apóstolo Paulo na prisão, nos seus últimos dias, escrevendo um negócio para motivar outros cristãos que estavam sendo perseguidos e tal, enfim. É triste mesmo, e a gente tem que batalhar por uma sã doutrina.